Olá, este é o projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, eixo de licenciatura, curso de letras. Título do projeto: Caminhos para a leitura significativa, estímulo à reflexão e ao pensamento crítico. Integrante: Solange Alves da Silva. Orientadora: Isabela Fernandes Paim. O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Marques de Oliveira, localizado na Rua Buenópolis, no bairro Vila Santa Clara, zona leste de São Paulo. O projeto teve início com observação em sala de aula, entrevista com a professora e alguns alunos, além de anotações em diário de bordo, escuta e muita empatia, além de gravações de áudio e vídeo das aulas, além de registros de imagens e questionários. Aqui eu farei uma ressalva sobre as imagens registradas dentro da sala de aula. Por pedido da professora, elas não serão apresentadas. Ocorre que é uma das regras da escola não permitir fazer imagem dos professores. O plano de aula deste projeto tem como essência a aprendizagem significativa de David Ausubel, relacionada às teorias de Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Vallon. Princípios estes que conduzem o plano de aula a ser baseado em uma leitura significativa. A base para a leitura significativa foi um texto literário, mais especificamente uma crônica do autor Moacir Scliar, com o título Ricos Estudam 5 Anos Mais. Mediante os dados coletados com a pesquisa qualitativa, surgiu a pergunta norteadora para desenvolver o plano de aula: como promover a leitura significativa, estimular a reflexão e fomentar o pensamento crítico entre os alunos do segundo ano do ensino médio, especialmente aqueles que apresentam alguma dificuldade na disciplina de língua portuguesa. Alguns alunos falaram sobre a percepção em relação à língua portuguesa durante a entrevista, como eles a entendem, quais as dificuldades, também sobre o que eles mais gostam e sobre leitura também. Tudo foi registrado e trazido como base de dados para o desenvolvimento do plano de ação e de aula. Agora eu vou detalhar resumidamente o processo de criação deste trabalho, que visa incentivar a leitura reflexiva e o pensamento crítico dos alunos, a partir da teoria de David Ausubel sobre aprendizagem significativa, que tem como princípio unir os conteúdos ensinados didaticamente, de forma organizada e integrada aos conhecimentos prévios dos estudantes. Um dos conceitos dentro da teoria de Ausubel diz que é interessante iniciar uma determinada atividade em sala de aula fazendo uma pergunta que leve os estudantes a uma breve reflexão antes de iniciar a aula propriamente dita. A teoria de Jean Piaget é a teoria do desenvolvimento cognitivo. Ressalta as diferentes etapas pelas quais os alunos passam na construção de seu conhecimento. Seguindo nessa direção, dentro do contexto educacional, relacionado com os aspectos sociais e capacidades humanas, Lev Vygotsky ressalta a importância da interação social e da zona de desenvolvimento proximal no processo de aprendizagem, que, segundo a teoria, os alunos se desenvolvem melhor quando estão imersos em um ambiente de interações sociais significativas. No ambiente escolar, são apoiados por professores e colegas mais experientes e aprendem uns com os outros. Já o teórico Henri Vallon contribui para a educação com a perspectiva socioemocional, destacando a influência das emoções e do contexto social no processo de aprendizagem. Sua teoria ressalta a importância de considerar as dimensões afetivas e emocionais dos alunos para criar um ambiente propício à aprendizagem. No que se refere ao âmbito educacional, estão a valorização da relação professor-aluno e o estreito contato com a psicologia como com a educação. Para a criação do plano de aula foram utilizados os conceitos das seguintes disciplinas: didática, porque está relacionada à arte de ensinar e ao planejamento de aulas eficazes. Psicologia da educação, porque fornece insights sobre o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e motivacional dos alunos. Já a avaliação educacional e da aprendizagem, porque trata das diferentes formas de avaliar o progresso dos alunos. Para contextualizar e relacionar os conceitos dos teóricos já citados com as disciplinas, aqui está o plano de aula. A atividade começa com uma pergunta, em seguida, uma breve explicação sobre a atividade, que é a leitura de um texto literário, seguida de reflexão e anotações individuais, e a leitura do texto realizada pela professora.
Os alunos se revezam para ler livremente, absorvendo os conhecimentos. Na sequência, eles se dividem em grupos de 4 ou 5 integrantes, fazem uma discussão sobre o texto, aprendem uns com os outros, além de expressarem emoções, os sentimentos como reflexo do conteúdo estudado. Eles podem, se quiserem, dizer seus motivos. Eles unem as suas anotações, então a professora faz a leitura do texto, ressaltando os pontos mais importantes, e anota no quadro, sempre ouvindo e acolhendo as falas dos estudantes, principalmente os pontos que eles anotaram porque acharam mais relevantes, tanto de forma individual como no coletivo. Depois é proposto um debate coletivo dentro da sala com algumas perguntas sobre o texto e sobre o que os próprios estudantes trazem de conhecimentos prévios, contextualizados com a crônica e, se possível, com a apresentação de vídeos curtos relacionados ao tema e exibidos na sala de aula, os quais poderiam ser associados de alguma forma ao texto. Dessa maneira, também é possível saber se houve identificação ou não. Fazer perguntas profundas para que eles reflitam um pouco mais, para que possam ter uma visão de mundo, talvez, por outra perspectiva, diferente da visão habitual. Qual tipo de interação, além de pensar em outras realidades que possam parecer com as suas ou estar bem distantes. Contudo, a proposta tem como seu principal objetivo levá-los à reflexão e pensamento crítico. Os recursos utilizados seriam lápis ou caneta, folha de papel ou caderno, o quadro, TV, o projetor, até mesmo aparelho celular. São materiais que os alunos possuem e a própria escola dispõe de recursos tecnológicos. Esses, as salas da escola já têm disponíveis. Ou seja, a atividade pode ser desenvolvida sem problema, pois é cronometrada. Há tempo para reflexão individual, em grupo, leitura em voz alta, se eles quiserem, e ainda tem troca de ideias. Tem a explicação da professora, as anotações no quadro, a apresentação de vídeo relacionado ao contexto da aula, e o projeto também conta com uma atividade complementar, ou seja, essa atividade poderia ser realizada dentro da sala ou fora dela, onde os alunos fariam uma redação a partir das anotações e do que foi discutido em sala de aula, e depois trariam para a professora, que a partir disso teria uma avaliação mais completa, já que a avaliação é formativa, é feita logo no início da atividade, de forma contínua. Logo, a redação trará mais informações e saberes sobre a visão de mundo dos alunos, possibilitando uma avaliação mais precisa sobre a compreensão e aprendizagem dos estudantes através da atividade. Aqui eu vou fazer uma observação. Por motivos acadêmicos, o trabalho, em sua totalidade, foi efetuado por apenas uma pessoa, neste caso por mim. Apesar de eu me propor a realizar o plano de aula, completando todas as fases exigidas pelo projeto integrador, o prazo estipulado pela Univesp para a entrega do projeto não coincide com o cronograma da escola em questão. Desse modo, não foi possível colocar em prática as propostas do plano de aula com os alunos. A professora gentilmente se disponibilizou a aplicar o plano de aula assim que cumprisse o seu cronograma na escola, mas infelizmente não haveria tempo hábil. Quero agradecer à professora e à coordenadora, Tatiane, que foram receptivas ao projeto, e aos alunos que me receberam com muito carinho. A professora se chama Kátia. Obrigada por assistir e até a próxima.